Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. O banco de trás do carro, que seguia em alta velocidade pela estrada rural em direção à cidade, estava uma bagunça. Mas os olhos de Sam estavam fixos na estrada, afinal de contas, ele estava há quase 24 horas sem dormir e precisava tomar cuidado. Mas, e o... Quem está falando? Cabeça ruim. Tony, com toda a sua força de quase bogatira aos 19 anos, ele havia crescido e se tornado um homem de 1,80 m, estava puxando um saco de carne seca, sem intenção de dar ao cachorro. Não porque fosse uma pena, Tony não era o tipo de homem que deixaria de atender seu irmãozinho faminto, mas porque a carne não havia sido comprada em um pet shop, mas em um supermercado para pessoas, e portanto, era generosamente salgada e até polvilhada com pimenta e outros temperos. Em geral, o cão não conseguia comê-la. "Por que você não colocou uma focinheira nele?", gritou a moça sentada ao lado dele, tentando se esquivar dessa agitação no espaço apertado dentro do carro. "Ele cuspiu na minha calça. Você não deveria ter vindo conosco se não gosta de cachorros", gritou Tony. "Oh, seu maricas! Quem se casaria com você desse jeito? Marty, você também morde. Devolva." Que nojo! Finalmente, o saco de carne foi retirado e enfiado no bolso do moletom de Tony. "Você está ofendido?" Ele se virou para Marie, que estava olhando para o celular. Mas, a julgar pela maneira como ela bufou, segurando o riso histérico, ela não estava nem um pouco ofendida. "Ok, pessoal", disse Sam. "Vamos repassar os pontos novamente, certo? Estamos saindo de férias. Vamos limpar a bagunça." Sim, eu me lembro." Maria revirou os olhos. "No outono vocês colocarão a casa no mercado. O agente imobiliário já encontrou e diz que dessa forma a casa assustará todos os compradores e reduzirá o valor do objeto. Então, em vez de uma recuperação normal ao ar livre, passaremos 2 meses inteiros pulando com tinta e ancinhos." "Perdi alguma coisa?" "Vamos lá." Tony o cutucou na lateral e, piscando para o motorista pelo espelho retrovisor, acrescentou: "Vamos nos divertir muito. Eu, pessoalmente, nunca estive na vila em minha vida. Eu a conheço pelas histórias da minha avó e digo a vocês, meus amigos, que teremos uma grande aventura." Sam bocejou muito e sorriu, balançou a cabeça. Seus companheiros estavam como sempre em seu repertório. E talvez fosse a lei da atração dos opostos que os fazia se sentirem tão bem juntos. Eles não eram nada parecidos. E então, provavelmente por vontade do próprio destino, um dia eles se encontraram e se uniram, entrelaçados, como os fios de 3 novelos de lã, floresceram na mesma cesta. A casa do vilarejo para a qual estavam se dirigindo havia pertencido ao tataravô de Sam, depois passou para seus tataravós e deles para seus pais, que, quebrando a tradição da agricultura como a esfera de atividade da família Walker, tornaram-se moradores da cidade. Um dia, porém, ele decidiu voltar às suas raízes, embora não no sentido pleno da palavra, e em geral, Sam nunca havia considerado seriamente se amava seus pais. É claro que ele os amava. Como qualquer criança normal, ele devia amar sua mãe e seu pai, se eles não fossem, é claro, monstros e canalhas tão hediondos, e isso Sam não podia chamar de seus pais, apesar de todos os seus defeitos. O principal deles era o fato de que, em uma certa idade, eles haviam decidido dispensar a criação dele, morar com ele e mandá-lo embora. O fato é que Sam era uma criança indesejada. Ele descobriu isso aos 17 anos de idade, cerca de um mês depois de se formar no ensino médio, quando seus pais o chamaram para a primeira conversa realmente séria para expressar sua decisão sobre seu futuro. O jovem Sam ouviu e suas bochechas se ruborizaram com uma variedade de sentimentos de vergonha, raiva, humilhação e uma sensação de realidade, de surrealismo. "Eu não queria dar à luz", disse minha mãe. "Eu achava que havia uma disfunção feminina em meu corpo e que já havia passado da data prevista. Quando era possível abortar", acrescentou o pai. "Então, é claro, decidimos que nós mesmos criaríamos você." Se apenas os poderes superiores tivessem decidido, a mãe sorriu, e Sam quase podia sentir fisicamente que ela estava mentindo naquela frase. Não, ele pensou mais tarde, você pode ter se apaixonado por mim, seu instinto paternal lhe disse. Suponho que sim.
Mas, primeiro, ela decidiu não entregá-lo ao orfanato, porque isso não o livraria completamente dos problemas, apenas os modificaria, porque ela teria de pagar pensão alimentícia e ficaria envergonhada, constrangida, envergonhada na frente de sua família, de seus colegas, de seus amigos. Mas o jovem não disse nada do que pensava. Ele apenas ouviu. Em geral, em seus 17 anos, Sam era muito quieto, modesto e mal-humorado na opinião de seus colegas e professores. Sim, ele estudava com afinco, frequentava clubes esportivos, até participava de concertos amadores e também ia a acampamentos no verão, mas faltava ao menino vivacidade, ou algo parecido, faltava-lhe aquela soltura direta, que é inerente a todas as crianças e adorna o período infantil da vida até o momento em que as crianças se tornam adultas. Acredite em mim, você nunca foi um fardo para nós. A mãe continuou seu discurso com sentimento e pegou a mão do pai, apertou-a em sinal de apoio e ele assentiu. Acredite em mim, não poderíamos ter sonhado com um filho melhor. Nós o amamos, mesmo que não tenhamos planejado isso, nós o amamos muito. Mas agora. Você está mais velho agora, filho, e nós não estamos ficando mais jovens. Queremos viver por nós mesmos. Estamos pensando em nos mudar da aldeia, disse meu pai. A casa da vila é o lar de nossa família. Vamos alugar o apartamento e morar lá. Ar fresco, produtos agrícolas, esse tipo de coisa. E você, a propósito, terá um lugar para passar as férias no verão. Férias? Perguntou Sam em uma voz incolor. Naturalmente, seu pai assentiu com a cabeça. Afinal de contas, você é um estudante. E, a propósito, acho que faz sentido você se candidatar a uma vaga na cidade vizinha, onde a base de ensino é mais forte. A menos, é claro, que você esteja pensando seriamente em construir uma carreira em vez de viver de salário em salário. Então, cidade vizinha. Você pode me dar um nome específico, e quem eu escolho? E nisso Sam acreditava em seus pais, que o mandaram embora não para atrapalhar, mas por preocupação sincera com ele, pois na previsão e na capacidade de tomar decisões acertadas, afetando seriamente o estudo e o trabalho, eles eram capazes de sempre, e não, o fato de ele não ser uma criança bem-vinda, cujo aparecimento é o principal milagre para os pais, que são adorados mesmo antes de seu nascimento, isso, em princípio, não se tornou para ele uma grande descoberta. Por quê? Sim, sempre houve um certo distanciamento entre ele e seus pais. Mas era estranho, assustador e surpreendente para Sam, mas, por alguma razão, essa conversa não o machucou. Em vez disso, ela resumiu a linha, esclareceu o que já estava claro antes. Porém, muito mais tarde, olhando para trás, para sua infância, Sam percebeu que ele não teria desejado outros pais. Sim, talvez não tenha sido perfeito com eles. Mas eles ainda cuidavam dele, não o machucavam, não o repreendiam. E também, como ele acreditava lá no fundo, eles provavelmente o amaram com o tempo. Só que, por alguma razão, não era costume em sua família falar abertamente sobre esses sentimentos. E então, ficou tarde demais, e assim que Sam completou 18 anos, ou seja, neste mesmo ano, em julho, ele partiu para um vilarejo vizinho. A tia Marta, prima de seu pai, o acolheu. Ela era uma mulher gentil e alegre, e as pessoas costumam dizer que essas pessoas têm uma bateria dentro delas, que estão sempre brilhando de positividade. Tia Marta vinha visitá-lo com frequência, então Sam a conhecia bem e não demorou muito para que eles se acostumassem um com o outro. Marta possuía um luxuoso apartamento de 3 quartos em uma casa da era Stalin e também uma pequena, mas próspera, galeria de arte, herdada de seu primeiro e único marido, o falecido Archie. Na época de seu casamento, a propósito, eles tinham uma grande diferença de idade de 32 anos. Mas, como a própria Marta disse, eles viviam de alma para alma. E ela nunca se casou novamente. Ao escolher sua profissão nesta vida, Sam nunca duvidou de que seria um tradutor. Acontece que, desde criança, ele tinha facilidade com idiomas estrangeiros, decifrava o conhecimento com facilidade, como se fosse um amendoim. Estudar na universidade, é claro, não era tão fácil quanto na época da escola,
mas não era ruim, e em sua cidade natal, Sam, é claro, mantinha todos os tipos de amigos, conhecidos, mas logo perdeu os laços com eles. O fato é que ele sempre foi um pouco distante dos outros caras, o que se devia em grande parte ao fato de que na escola ele era um nerd típico, e até mesmo um pouco arrogante, ninguém deixava ninguém trapacear, dizia a todos que ser metido a besta é burrice, e que estudassem muito. Então, anos depois, aos 14 anos, Sam mudou a direção do comportamento, mas, como dizem, o momento na escola foi perdido. Os vizinhos continuaram a considerá-lo uma aberração e um nerd. Mas no novo lugar ele conseguiu começar de novo. Não, Sam ainda acreditava que a escola vinha em primeiro lugar. Mas ele também começou a perceber que a vida não se resume a seguir sozinho. E ele fez amigos. Os melhores deles estavam agora viajando com ele para a aldeia. Maria era filha de um dos colegas de trabalho de Marta. Essas pessoas dizem "oh, boa menina", quase aos 50 anos de idade, e usam essa característica com orgulho, considerando-a um amuleto para todas as ocasiões da vida e, em geral, um passe para um destino próspero. Maria vestia-se modestamente, ouvia música clássica e, no máximo, canções pop soviéticas, bufava com escárnio se a chamassem para assistir a um blockbuster de Hollywood, desprezava fast food, mas não frequentava academias de ginástica, acreditava em um único amor para a vida e a prima. Quando iam ao vilarejo, afirmava com firmeza que ela não cozinharia batatas com os tios no fogo, porque assim formava substâncias cancerígenas. E, no entanto, Maria foi até Sam e se ofereceu como voluntária. Porque ela era uma amiga leal e queria apoio moral. E Tony? Tony não foi fácil. Eles se conheceram quando um garoto, 2 anos mais novo que Sam, ele tinha 17 anos e Tony tinha 19, tentou roubar sua carteira no ponto de ônibus. Eles o pegaram e ele a devolveu e pediu para ser solto. Sim, certo, e Sam disse ameaçadoramente, agarrando o cara com uma pegada na qual ele havia tido aulas de defesa pessoal. Então você pode machucar os outros? Você é um criminoso. Não, eu sou um homem bom, Tony resmungou teimoso e ressentido. As pessoas ao redor deles já estavam olhando para eles, é claro. E, de repente, Sam se lembrou que era novembro lá fora e que o ladrão estava usando uma jaqueta justa. Que ele tinha olheiras e seu estômago estava roncando. Ele soltou o cara e disse, vamos embora. Precisamos conversar. Os olhos do ladrão se estreitaram, mas, sentindo que não haveria represálias agora, ele o seguiu. As pessoas no ponto de ônibus olhavam para os jovens com perplexidade. Sam levou o infeliz ladrão a uma cafeteria e eles pediram hambúrgueres, batatas fritas, mais café, pãezinhos de canela, sanduíches de queijo e um sanduíche de queijo e queijo, todos pedidos na cafeteria. O que você está fazendo? Perguntou o assaltante, incrédulo, mas não babou na bandeja de comida. Qual é o seu nome? Tony. Sam, vamos nos conhecer melhor. Ele estendeu a mão e o novo conhecido sorriu timidamente. Vamos fazer um lanche e depois conversamos, está bem? Ok, disse ele. Tony assentiu e desembrulhou o hambúrguer, comendo-o avidamente e gemendo de prazer. Queijo duplo. Eu adoro queijo. Descobriu-se que os pais de Tony eram pessoas perdidas, não trabalhavam, mas arranjavam dinheiro para comprar álcool. Tony queria trabalhar, ele tentou, mas deu errado. Ele conseguiu um emprego no mercado, vendendo sapatos. Seu pai veio lhe pedir dinheiro. Tony se recusou, dizendo que estava farto do alcoolismo de seus pais e que não iria sustentá-los. Então seu pai, ao sair, levou algumas caixas de sapatos. E Tony recebeu, eles o acusaram de roubo. Naturalmente, ele não recebeu um centavo sequer. O dono do departamento de calçados fez Tony trabalhar de graça por 4 dias e disse a ele que tinha muitos conhecidos e que se certificaria de que o cara não seria contratado novamente em nenhum lugar da cidade. Qual é o seu plano? Perguntou Sam. Bem, eu vi um anúncio. Eles o convidam para ganhar dinheiro na região, respondeu Tony. Dizem que você pode ganhar 5.000 por dia, ou até 10. Assim que eu fizer 18 anos, vou embora imediatamente. Não, disse Sam seriamente. Isso é uma isca.
Na melhor das hipóteses, eles não lhe pagarão nada, mas podem vendê-lo como escravo? Escravidão? Riu Tony, não estamos na Idade Média. Mas então, quando Sam explicou como era, ele parou de rir e ficou triste. Tony desviou o olhar. O que devo fazer? Tenho 9 anos de escola. Onde vou chegar com isso? Você poderia ir para uma escola profissionalizante, disse Sam. Vejo que você está confuso, garoto. Você vai me salvar? Tony sorriu amargamente. Não, obrigado por me alimentar, é claro. E por me deixar ir. Mas isso não vai funcionar comigo. Sou uma alma perdida. Como pode ter tanta certeza? De que outra forma poderia ter certeza? Tony encolheu os ombros. Meu pai, meus tios, minha mãe e todos os meus parentes são bêbados. Minha herança está arruinada. Um homem é senhor de seu destino, disse Sam com confiança. Somos amigos, Tony. Tony olhou desconfiado para a mão estendida, como se ela pudesse mordê-lo. Então, ele respirou fundo, cheirou o nariz e houve um aperto de mão firme e masculino entre dois homens tão diferentes. Isso foi há 4 anos, e a vida de Tony deu uma volta completa desde então. Para começar, Sam havia conseguido o apoio da tia Marta, que, embora não fosse uma pessoa muito compreensiva, havia decidido deixar Tony ficar com ela. Tony ficou surpreso com a generosidade dela e, a princípio, se comportou como um gatinho de rua assustado. Só que ele não estava se escondendo atrás do sofá. Não era preciso ser um vidente para perceber que Tony não via nada de bom nos outros. Mas, apesar do ambiente de sua infância e adolescência, ele, de alguma forma milagrosa, conseguiu manter, como dizem, seu coração puro, não se tornou amargo, não adquiriu maus hábitos, queria ser uma pessoa normal, queria continuar com as melhores coisas. Até agora, parecia que ele estava correndo em um círculo vicioso, como um burro da Roma antiga, que andava, amarrado à máquina de debulhar grãos, em um círculo o dia inteiro. Tony recebeu ajuda financeira, comprou roupas decentes e até o primeiro smartphone de sua vida. Era óbvio que ele não apenas cumpria seus deveres, mas também ajudava com prazer na casa, esfregando o chão, correndo para a loja, lavando e passando todas as coisas. Marta ajudava no trabalho, pois tinha uma montanha de conhecidos. E Tony foi para a escola profissionalizante e decidiu se tornar um mecânico de automóveis. Em todos esses anos, Sam só tinha ido 2 vezes à casa de seus pais na cidade por uma semana no verão e os visitava na véspera de Ano Novo e nos aniversários. Mas não demorou muito para ele ir embora. Ele achava que não havia necessidade de se preocupar com a visita porque os próprios pais levavam uma vida maravilhosa. E então aconteceu um desastre. Eles morreram em um acidente de carro e só então Sam realmente percebeu o quanto os amava e como era difícil para ele não ser o filho que eles poderiam amar de todo o coração. Mas a vida continuou. E então foi decidido passar as férias no vilarejo, pois o verão estava excepcionalmente quente e ensolarado, e depois vender a casa. Sam também estava planejando vender o apartamento de seus pais, mas mais tarde ele compraria um imóvel para si mesmo na cidade onde morava com a tia Marta, onde sua vida continuaria. Especialmente porque ele havia se formado recentemente na universidade e estava na hora de ir trabalhar, já que deveria trabalhar como tradutor de para o inglês em uma grande empresa comercial. Quanto ao cachorro Mars, ele não deveria ter aparecido na pequena empresa, mas apareceu e se juntou a ela há apenas 2 semanas. Ele era um cãozinho extraordinário em todos os sentidos. Sua filiação de raça foi definida por Tony como o Grove Beast, por Mary como o Ugly Prick, Get Away From Me, e por Sam como o Cocker Spaniel. Ele morava do outro lado da rua e era passeado por uma senhora idosa chamada Adelaide. Então a senhora morreu e seus parentes, que acabaram de voltar do funeral, jogaram Mars pela escada. Ele não entendia por que estava daquele jeito e, sentindo falta de sua dona desaparecida, uivou na porta, o que irritou os vizinhos. Então, eles o jogaram na rua. E foi lá que a tia Marta o encontrou. Em geral, ela não tinha animais de estimação, pois dizia que seu coração pertencia apenas ao gato Kefir, que vivia com seu marido. Mas a tia Marta não conseguia passar por Mars.
e arranhando os herdeiros de Adelaide, que devem ter sido amaldiçoados pela mulher morta do outro mundo por sua insensibilidade, Marta trouxe o Spaniel para casa. As tarefas de levá-lo ao veterinário para cuidados preventivos e comprar coisas para ele no pet shop ficaram a cargo de Tony, que, é claro, continuou a morar no apartamento. Eles argumentaram que ele não poderia voltar para a casa dos pais, que alugar um canto era uma despesa desnecessária e que, no início da vida jovem, era melhor deixá-lo viver onde vivia antes. Mas agora Tony, a propósito, podia pagar sua parte das contas de serviços públicos. E, em geral, quando começou a ganhar dinheiro, ele era um cara generoso, já que o recibo sempre trazia um bolo para todos, depois um bolo e flores para Marta. Deixe o animal aproveitar o ar fresco, disse Marta, e assim Mars foi para a cidade. Que lindo! Exclamou Tony enquanto Mars subia a colina com vista para o vilarejo. A extensão era realmente pitoresca, a faixa prateada do rio serpenteando por ela, a névoa fantasmagórica pairando sobre o prado inundado, o relógio marcando apenas 5 horas da manhã e o mugido de um rebanho de vacas se afastando da cidade. As casas daqui pareciam minúsculas, como casas de pão de gengibre de contos de fadas. Era um vilarejo que não tinha muita gente, mas pode-se dizer, sem exagero, que os prósperos habitantes locais trabalhavam em uma grande fazenda, e os turistas vinham frequentemente para fazer ecoturismo. Finalmente, Mariana chegou ao vilarejo propriamente dito e parou na porta da casa indicada. Sam saiu para abri-la. Ótimo, disse Tony, quando toda a empresa estava no pátio. Se você gosta de lugares abandonados, Maria balançou a cabeça e enrugou o nariz. Desculpe-me, Sam, não quis dizer nada. Eu sei, o cara acenou com a mão. Meus pais queriam morar no campo, mas não tinham ideia de como fazer isso direito, e o quintal era de fato uma visão triste para qualquer pessoa que entendesse alguma coisa sobre a vida na aldeia. As dependências murchas. A cerca coberta de era. Em vez de um pomar, a grama selvagem havia crescido até a cintura. O barril que antes continha água estava se desfazendo com o passar do tempo. E não era como se tivessem se passado 6 meses desde que seus pais haviam morrido e não havia ninguém para cuidar de tudo aqui, não quando Sam estava visitando. Na verdade, a única coisa que seus pais mantinham mais ou menos em ordem era a casa. Apenas o suficiente para evitar que ela desmoronasse. Eu não entendo, disse Maria, por que eles não moravam na cidade? A asma da mãe dela estava piorando com a idade, respondeu Sam. Papai aceitou um emprego trabalhando remotamente. Diziam que ele se sentia atraído por suas raízes. Mas concordo com você, eles moravam na cidade, mas não conseguiam ser eles mesmos aqui. Ei, eu gostaria de ter uma casa e uma fazenda. Interveio Tony. Eu teria galinhas, porcos. Eu compraria uma vaca e plantaria muitas abobrinhas, grandes e pretas. As pretas são berinjelas, corrigiu Maria zombeteiramente. Que sejam berinjelas, Tony sorriu. O principal é que cresçam e deem frutos. Então você deveria ser um agrônomo. Você é o único que brinca com o marinheiro, e suspirou Maria. Eu quero ganhar muito dinheiro. Aqui, eu sei como fazer isso. Como é? Afinando marins para fazer. Vou colecionar carros para pessoas ricas e trabalhar para subir na carreira. E depois? Talvez eu me torne um fazendeiro de verdade. Talvez aqui. Ou talvez eu vá para Sicília e cultive azeitonas lá. Você é a última coisa que precisamos na Itália. Maria olhou de volta para o celular e entrou em casa. Sam e Tony começaram a carregar as coisas. Mas, claramente assustado com o ar rico em oxigênio e a atmosfera livre do campo, estava correndo em círculos. Ai! Socorro! Socorro! De repente, ouviu-se um barulho vindo da casa e os meninos, depois de jogarem tudo fora, correram para dentro da casa. O que aconteceu? Exclamaram em uníssono. Machenka estava de pé em um banquinho. Seus olhos estavam redondos e horrorizados, seus lábios tremiam, seu rosto estava branco como uma tela. Ali, e ele sussurrou e apontou o dedo para algum lugar no chão. Um rato. Não há nenhum rato. Tony se agachou, olhando para as rachaduras nas tábuas do assoalho. Ele fugiu.
Está no porão, não está? Os pais não pareciam usá-lo, Sam deu de ombros. O que eles guardariam lá? Havia uma geladeira para comida, gavetas embaixo da mesa para vegetais. Eu não vou ficar em uma casa com um rato! Exclamou Maria histericamente. Ela precisa demais de você, sorriu Tony. Ela provavelmente tem mais medo de você do que você dela. Então, vamos arrumar nossas coisas e descansar um pouco, fazer um lanche, hein? Pessoalmente, estou cansado como um lobo. Faminto como um lobo. Essa é a maneira correta de dizer isso, Sam corrigiu seu amigo, e os meninos voltaram ao trabalho. Eles comeram biscoitos e bolos que a tia Marta havia lhes dado para a viagem. Eles prepararam a chaleira e se sentaram à mesa. Por precaução, Maria colocou uma caixa vazia virada ao lado da mesa e pôs os pés sobre ela, temendo o retorno do temido rato. Eles também não deixaram o cachorro sem comida, levaram algumas latas de comida enlatada e um saco de comida seca. Depois da refeição, começaram a decidir onde e quem iria dormir. Maria, como dona, e Sam cederam o quarto de seus pais. Sam, junto com Tony, decidiu que dormiriam no segundo quarto, que também servia como sala de estar, cozinha. Uau, isso é assustador! Disse Tony. O garoto ficou encostado na parede e olhou para o quadro. Em geral, os pais não se importavam com os móveis da casa, eles se contentavam com pouco, mas aqui havia quadros com reproduções de telas famosas, muitos deles pendurados. E todos eles refletiam, de uma forma ou de outra, o que os pais de Sam estavam passando, sua paixão, que era, como ele suspeitava, ainda mais profunda e mais forte do que o amor que os levará a se casar. Eles se conheceram porque tinham interesses em comum. Seu pai era então professor na universidade e era conhecido como um professor de história implacável, mas também imensamente talentoso. Sua mãe era uma historiadora de arte que acabara de receber seu diploma e estava ansiosa para trabalhar com algo bonito. E a propósito, a tia Marta havia dito a Sam mais de uma vez que, se ela não fosse amiga da mãe dele por similaridade de ocupação, porque Marta era uma negociante de arte, os pais de Sam provavelmente não o teriam enviado para ela. E então? Eles acreditavam que ela não era apenas uma parente, mas também uma pessoa inteligente, portanto, confiável. Sam, por sinal, não concordava muito com isso, acreditando que qualquer pessoa, não importa o que faça na vida, pode ser boa ou ruim. Sim, eu concordo. Isso é tudo, disse Sam, olhando para a pintura. Ela parecia ser de um pintor escocês de meados do século XVIII. A pintura retratava um mundo subaquático, como um lago. Entre os bandos de peixes e algas marinhas ao fundo havia um kelpie, um cavalo mítico, essencialmente um demônio. As lendas diziam que os kelpies às vezes aterrissavam e esperavam ali por aventureiros que, determinados a que o cavalo sem dono se tornasse seu, tentavam domá-lo ou até mesmo sentar-se em seu dorso. As lendas dizem que o kelpie então mergulhava no lago. E nem mesmo o cavaleiro mais habilidoso e corajoso poderia impedi-lo. O cavalo demoníaco mergulhava na água e arrastava o homem até o fundo, e onde, é claro, ele morria. Onde, é claro, ele morria. Mas esse não era o fim. As lendas dizem que o pobre homem afogado se tornou um servo eterno dos duendes da água. Esse é exatamente o tipo de infeliz amante de cavalos na foto. Ele estava com as mãos na cabeça, horrorizado, mas já estava pálido e até esverdeado na cor. O Tony geralmente sabia o que os pais de Sam faziam, mas agora seu amigo sentiu a necessidade de explicar algo mais para ele. Seu pai decidiu que era melhor que sua mãe não trabalhasse, para não prejudicar sua saúde. Ela se tornou uma espécie de dona de casa. Não é bem assim. De qualquer forma, meu pai desistiu de lecionar para se mudar para o campo. Ele começou a escrever livros de história, artigos para revistas. Trabalhava remotamente como tutor. Imagine, quando eu disse que queria estudar idiomas estrangeiros, meu pai decidiu que eu deveria me juntar à família e ajudá-lo em suas pesquisas. E quando ele descobriu que eu só queria trabalhar em qualquer lugar, mas fora de toda essa história cultural. Nós até discutimos. Entendo, esticou Tony, olhando para a próxima foto de um inquisidor queimando uma bruxa na fogueira. Que tipo de pesquisa seu pai fazia? Ele procurava tesouros de piratas? Não, sorriu Sam. Ele dizia que o tesouro era um mito.
E que os verdadeiros historiadores tinham de ir mais fundo. Para onde ele foi? Não faço ideia, Sam deu de ombros. Não temos nos falado muito ultimamente. Meus pais estavam fazendo alguma coisa. Eles estavam estudando a história local, sabe, sobre como as pessoas se estabeleceram na área, como os primeiros assentamentos chegaram aqui. Não me interessei por isso. Ei, pessoal! Maria os distraiu. Lá está ele. Os vizinhos estão aqui. O que você quer? Tony esticou o pescoço, olhando pela janela para o quintal. Deixe que o senhorio cuide disso. Maria acenou para Sam. Uma delegação inteira de vizinhos em miniatura chegou. O primeiro foi o avô de Billy, o veterano, que nos velhos tempos teria sido nomeado chefe. O quê? Ela arregalou os olhos quando ouviu o preço pelo qual Sam estava pensando em vender a casa e o terreno. Ninguém vai comprar por esse dinheiro. Eu conheço seus pais, então vou lhe dar um conselho. O vovô balançou o dedo. Você não discutiria. Você cederia como um vizinho, como um ser humano. Meu sobrinho compraria a casa. Pela metade do preço. Sam disse educadamente que isso é impossível porque o corretor de imóveis fez uma avaliação preliminar. Seu corretor de imóveis é burro. O vovô Billy cuspiu e foi embora, repreendendo o jovem alheio e ávido por dinheiro. Então a vovó Selena entrou. Ela tinha 70 anos, mas era robusta e se ofereceu para comprar leite, queijo cottage e outras coisas, além de ovos, galinhas, chucrute. Vou lhe dar um desconto, Selena deu uma piscadela. É assustador olhar para eles. Veja como eles são magros. Eu não sou magra, ressentiu-se Maria, que geralmente ia a todos os lugares para falar a verdade e o que pensava. O que, a propósito, é o motivo pelo qual ela sempre teve problemas de vários tipos. Estou apenas cuidando da minha aparência. Voltarei para pegar o leite da ordenha da tarde, concordou Sam. Muito obrigado. Outro homem, Harvey, que trabalhava na fazenda como tratorista e oferecia os mesmos serviços aos vizinhos, aproximou-se para falar. Não, obrigado. É tarde demais para arar a terra e no próximo ano haverá outros proprietários, disse Sam. Mas eu o recomendarei como o melhor especialista. Harvey se aproximou e entregou a Sam $5.000. O que é isso? Eu não entendi. Seus pais vieram até mim. Um adiantamento, por assim dizer. Para arar um pomar? Não, Harvey hesitou, olhando para Maria e Tony, como se não tivesse certeza se era certo falar na frente deles. Mas então ele continuou. Ele disse que os pais de Sam queriam que Harvey e Maria fossem com eles para a floresta no outono. Por quê? Sam não entendeu. Não sei, disse Harvey. Eles disseram que precisavam limpar alguma coisa. Talvez quisessem construir alguma coisa. Na floresta? Bem, o que eu sei é que se você não precisar mais dele e eu o devolverei a você. Tudo bem, estou indo. Ligue para mim se precisar de alguma coisa. Com o dinheiro no bolso, Sam chamou seus amigos de volta à casa para se instalarem. Ele também teve de verificar a fiação, porque a lâmpada estava piscando de forma suspeita, e teve de correr até a loja para encher a geladeira. Em suma, havia muito o que fazer. Eca, como você consegue comer isso? Maria franziu os lábios enquanto Tony e Sam, quase roncando de prazer, provavam o leite da ordenha da noite. Ele não é pasteurizado, você sabe o que pode ser extraído dele? Eu sei, respondeu Tony, limpando o bigode de leite com a palma da mão. Uma imunidade forte. Tem certeza de que não vai pegar nada? O mais gosta, disse o cachorro, que estava lambendo a tigela. Finalmente, todos foram para a cama. Sam sabia, em princípio, que casas antigas como esta podiam fazer todo tipo de barulho, rangendo, batendo. Afinal de contas, tudo aqui era feito de madeira, que secava e se deteriorava com o tempo. E então, é claro, poderia haver camundongos fazendo barulho. Ou até mesmo ratos. Mas ainda assim, no silêncio da noite, sons estranhos interromperam seu sono. Tony estava deitado no sofá encostado na parede e Sam no berço.
Ele rolou para o lado e pensou em tapar os ouvidos para poder dormir, mas então percebeu que os sons eram. Em primeiro lugar, eles vinham do andar de baixo e, em segundo lugar, eram suspeitos. Se ele fosse uma pessoa com um sistema nervoso mais frágil e uma imaginação mais vívida, teria pensado que era um fantasma gemendo baixinho. Tony, você está dormindo? Ele chamou baixinho. Estou dormindo, e respondeu o amigo. Replicou o amigo. Você está dormindo? Não. Você deveria estar. Estou cansado. Amanhã temos que nadar no rio. Vamos nos afogar, se não dormirmos. Tony. O que você quer? Respondeu meu amigo, visivelmente irritado. Escute, bem, seja um homem. Estou cansado. Ouça o que estou dizendo. Estou ouvindo você. Você, disse o rapaz, com ar sombrio. Não. Você está ouvindo aquele barulho lá embaixo? Por alguns minutos, os meninos ficaram em silêncio, ambos tentando entender o estranho som. Você não disse que seus pais não usavam o porão e que ele está vazio? Acho que sim. Então, o que está fazendo esse barulho? Eu não sei. Vamos ver. Os meninos se sentaram em suas camas e olharam uns para os outros com olhos redondos. Era noite, mas a luz branca e leitosa da lua e a luz prateada das estrelas se espalhavam pelo quarto, dando à atmosfera comum da cidade um certo tom misterioso e místico. Maria não precisou ser acordada, Tony já estava vestindo sua calça jeans. Ela é uma garota. E, além disso, se algo estiver realmente errado, não vai adiantar muito. O que você quer dizer com o algo está errado? Perguntou Sam. Um zumbi, disse seu amigo com uma cara séria, e então ele deu um pulo. Ah, qual é? Você assiste a muitos filmes de terror e depois diz o que quiser. Histórias de terror são boas para o corpo. Quem disse isso? Cientistas britânicos. Elas nos ensinam a agir em situações perigosas, preparam nosso sistema nervoso para testes. Funciona para você? Isso funciona com você? Você costuma fugir de zumbis ou lutar contra vampiros? Tony não respondeu, apenas sorriu enigmaticamente. Finalmente, ele encontrou uma lanterna. Ele afastou as tábuas do assoalho e olhou para a tampa do porão. Você é o mestre, você é o primeiro a sair, disse Tony, acenando com a mão em sinal de convite. Se você for comido lá dentro, não se preocupe, eu o vingarei. Muito engraçado, disse Sam. A tampa estava fechada com um pequeno cadeado. Ele teve de ser quebrado com algum tipo de ferro. A tampa cedeu relutantemente, com um longo rangido. Mas Mary, no quarto ao lado, não acordou. Só que de repente ela roncou alto. Olhe, ela apontou com os olhos na direção de Tony. Roncando como um homem. E ela é uma fada tão frágil, e Sam acendeu sua luz e olhou desconfiado para a escada de madeira que descia. Então, ele começou a descer cautelosamente. Finalmente, seus pés tocaram o chão. Qual é o problema? Tony pairou sobre ele. Por que você não diz nada? Sam ficou sem palavras. O porão não era um porão pequeno, mas um porão completo. E, na verdade, Sam esperava ver aqui. Bem, prateleiras, estantes de livros, onde os proprietários anteriores guardavam suprimentos. Talvez apenas um monte de lixo, mas o que ele viu foi. Vem até aqui, ele chamou, engolindo. Você precisa ver com seus próprios olhos. Sim. Tony levantou o peso e finalmente se viu no andar de baixo também. A primeira coisa que chamou sua atenção foram as prateleiras. Sim, era um lugar estranho para colocá-las, mas o fato era que havia 4 prateleiras cheias de livros no porão e, pelo que parecia, eram antiguidades. O porão também havia sido reformado, e não por 3 centavos, o piso era de concreto, as paredes estavam niveladas e pintadas. Sam apontou para o sistema de ventilação, onde tudo havia sido feito da melhor forma possível.
Havia também uma mesa enorme, cheia de livros e mapas, tanto antigos quanto mais recentes, todos rabiscados com marcadores e canetas, e em um canto do porão havia alguns aparelhos, cuja finalidade os meninos nem sequer entendiam, mas imaginavam que eram digitais e complexos. Era um dos dispositivos, semelhante a um detector de metais, que emitia o mesmo som que inicialmente havia atraído a atenção de Sam. O cara tocou aleatoriamente o painel de controle digital e o som desapareceu. Ele deve ter se ligado sozinho. Talvez seja isso que acontece com máquinas complicadas, ele murmurou pensativo. Mas o que mais o impressionou e o fez se perguntar ansiosamente sobre o propósito do lugar foram duas coisas, e primeiro, a gaiola. Ela tinha 1,5 metros de altura, 1,5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Era feita de grossas barras de ferro cobertas de ferrugem e havia 3 trancas em sua porta. Uma delas, de ferro, era nova no local. A segunda era prateada. E a terceira brilhava como se fosse feita de ouro puro. Ao lado da gaiola havia correntes quase tão grossas quanto minha mão e vários colares de aço maciço. Sam, por quê? Para que serve isso? Perguntou Tony, que não estava mais sorrindo ou brincando. Não sei, e o cara balançou a cabeça. Ele simplesmente pegou um caderno de capa dura da mesa. Não parecia velho e, quando ele o abriu, viu as datas e percebeu que era um diário. Ele também reconheceu a caligrafia de seu pai. Vou sair daqui, disse Tony e começou a subir as escadas. Sim, vamos embora. De manhã. Sam engoliu o final da frase. Vamos descobrir o que diabos é isso? Definitivamente era algo para se pensar. Por que vocês estão tão tristes? Perguntou Maria no café da manhã. Eles estavam sentados à mesa comendo panquecas que Tony havia preparado inesperadamente para todos. Em geral, ele sabia cozinhar, Marta o havia ensinado, mas por causa de sua constante ocupação, e mais frequentemente até por preguiça, ele não fazia isso com frequência. Sim, é isso mesmo, respondeu Tony e olhou para o amigo. Acho que os pais do Sam eram maníacos, um porão cheio de engenhocas maníacas. O que foi? Maria congelou antes de conseguir colocar um pedaço de panqueca na boca. Eu não acho que eles eram maníacos, suspirou Sam. Bem, em todos os anos em que vivi com eles, nunca notei nada parecido com isso. E depois? Não, é só uma gaiola, correntes e livros velhos. Onde estão as fotos das vítimas ou qualquer outra coisa que os maníacos guardam em seus porões? Alguém me explique o que está acontecendo, por favor. Exclamou a garota. É melhor nós lhe mostrarmos. Os meninos olharam uns para os outros. Era menos assustador explorar o porão à luz do dia, mas mesmo assim a pequena companhia se sentiu desconfortável e subiu as escadas correndo. Acho que isso pode nos contar tudo. Bem, pelo menos nos ajudará a entender um pouco. Maria acenou com a cabeça para o diário que havia encontrado. Vá em frente, leia o. Não era assim que eles haviam planejado passar o dia. O sol estava brilhando do outro lado da janela, a tarde de verão estava convidativamente quente, e o rio devia estar maravilhosamente agradável e fresco. Mas os 3 sentiram imediatamente que não poderiam descansar enquanto não tivessem resolvido tudo. Os registros do diário não estavam bem ordenados, algumas datas estavam faltando e, em alguns lugares, havia algumas anotações feitas com giz de cera sobre a massa. Mas a caligrafia de seu pai era pequena, ornamentada, fácil de ler? E Sam começou a ler em voz alta. Às vezes, ele ficava em silêncio, passando suavemente pelo texto para captar o ponto principal. Às vezes, voltava ao que já havia lido e passava o dedo ao longo das linhas, como se estivesse conferindo o que já havia aprendido com o que era revelado abaixo, e, pouco a pouco, a imagem do que os pais de Sam estavam fazendo ultimamente porque o conteúdo do porão era tão estranho começou a surgir diante da pequena companhia. Aconteceu que, em algum momento, o pai de Sam se interessou pelas obras de um historiador francês chamado Charles Dubois, que, no entanto, diferia da maioria de seus colegas por pertencer àqueles historiadores que aderiu a visões alternativas sobre muitos eventos e fatos. Seu trabalho inspirou Father Sam a olhar para a história de sua terra natal de uma maneira diferente. E, de alguma forma, voltando à história antiga, ao período do paganismo, ele viu paralelos nos contos e lendas locais com a mitologia da Escócia antiga.
E decidiu que talvez os antigos sabiam de alguma coisa. Descobriu-se também que as ideias do pai de Sam eram fortemente apoiadas por sua esposa. Assim, os dois se voltaram para o estudo de uma lenda local sobre um certo cavalo monstro aquático que vivia embaixo d'água, exigia sacrifícios e também guardava tesouros incalculáveis. Historiador e historiador cultural, esses homens cultos e talentosos passaram os últimos anos de suas vidas tentando encontrar, aprender e entender como essa lenda poderia estar conectada à realidade. É mencionado no diário que o pai de Sam também recorreu a criptozoólogos, ou seja, zoólogos fora da ciência oficial, que acreditavam na existência de criaturas míticas desconhecidas pela humanidade, incluindo, por exemplo, os próprios kelpies, bem como o pé grande, o homem-mariposa, sereias, unicórnios, e o pai de Sam conseguiu livros antigos, mapas. Ele gastou todas as suas economias com isso. Ao ler isso, Sam suspirou. Agora estava claro por que seus pais não tinham nada em suas contas bancárias após a morte dele, embora tivessem dito que, graças à frugalidade dele, o filho deles um dia herdaria um capital significativo. Mas isso não parecia importante no contexto de sua súbita e terrível perda. Então, será que entendi corretamente que seu pai queria encontrar esse cavalo d'água e o tesouro que ele guardava? É uma gaiola e correntes para ele lá embaixo? A propósito, por que há 3 cadeados? Há realmente um dourado? Na Escócia, acreditavam que essa era a única maneira de mantê-lo em terra firme e domesticá-lo. Por alguns minutos, houve silêncio na casa. Apenas Mars, que de repente gostou da ideia de morder o tapete, falou, ou melhor, resmungou baixinho. Todos na pequena empresa estavam imersos em seus próprios pensamentos. Talvez seja melhor esquecer tudo isso. Maria foi a primeira a quebrar o silêncio. Não se pode reviver o passado, e é isso. Bem, jogue fora todas as coisas desnecessárias. E dê os livros para a biblioteca. Não, Tony balançou a cabeça. Você poderia vendê-los na internet. Os colecionadores os pegariam. Podemos até ganhar $1 milhão. O que você acha? Ele cutucou Sam de lado. Acho que nunca conheci meus pais de verdade. Ele sorriu com tristeza. Então eles enlouqueceram. E eu não vi nenhum sinal. Por que loucos? Objetou Tony. Não seja assim. Afinal, são pais. Sim, a imagem do mundo era diferente da usual e aceita, mas... sabe, pelo menos eles o trataram bem. E os meus? Eles são sérios, não acreditam em misticismo e agora se tornaram bêbados. Você já tentou curá-los? Perguntou Maria de repente, antes de falar com Tony sobre isso. Você acha que pode embrulhá-los como bebês e levá-los ao hospital? Eu já disse a eles que odeio ser filho deles. Eles não me ouvem. E quer saber? Você não precisa de nenhum conselho, certo? Já tentei de tudo, e não beber, não perder sua humanidade, é sua escolha pessoal. É isso aí, amigo, não fique assim. Sam deu um tapinha tranquilizador em seu ombro. Já resolvemos tudo e não tocaremos mais nesse assunto enquanto estivermos de férias no campo, ok? Finalmente, todos encerraram o assunto do porão e passaram para o dia de hoje. Eles decidiram que não havia nada a perder e foram para o rio, afinal. Lá, Tony, brincando, tentou arrastar Maria para a água, e ela gritou que ele ia estragar sua blusa nova. Você é tão chato, disse o noivo, tirando a areia da cabeça porque Maria a havia derrubado na margem. Você nunca vai encontrar um noivo como esse. Bem, diga-me, quem se veste para um feriado no campo e também para a universidade ou para um trabalho de escritório? Tudo tão. Senhorita, eu sou a mais inteligente e a mais decente. Brincou ela, esquivando-se de uma concha vazia que lhe foi atirada. Tenho meu traje de banho comigo, disse Maria. E vestidos e shorts de verão. Mal posso esperar para ver isso. Assobiou Tony. Acabei de me vestir de manhã, como sempre. Amanhã vou lhe fazer uma surpresa, riu Maria. À tarde, para não se preocuparem em cozinhar, mandaram Tony para a casa da vovó Selena, de quem compraram salsicha caseira, pão caseiro e ovos para o café da manhã e tudo mais comestível. Eles vivem bem.
suspirou Tony com inveja quando voltaram. A vovó cuida de tudo, a avó de Selena é conhecida por ter um filho e uma filha. O filho mora na cidade, e a filha mora no vilarejo, na casa da mãe, com o marido e 3 filhos. E toda a família obedece unanimemente a Selena, que, apesar de sua idade, não reclama de sua saúde e não compartilha um grão de poder com ninguém na casa. Na manhã seguinte, enquanto os meninos preparavam o café da manhã, Tony assou panquecas novamente e disse que Sam deveria aprender a receita, pois certamente um dia conquistaria o coração de sua futura esposa por meio de seu estômago. E os primeiros volumes levantaram novas questões. Quem é OBS? Ele perguntou. Aqui está escrito que os livros são da biblioteca pessoal de um tal OBS. Mas o nome do pai dele era Alexander, não era? Esse deve ter sido o proprietário anterior de quem os livros foram comprados, respondeu Sam. Depois do café da manhã, demos uma olhada na casa e no quintal, e Sam fez anotações em seu caderno sobre o que precisava ser feito, consertado ou remodelado, para que a propriedade fosse vendida em condições decentes e os possíveis compradores não tivessem a chance de estragar o preço. Os dias seguintes transcorreram com surpreendente moderação, calma e até preguiça. Depois que a ansiedade inicial de encontrar a adega diminuiu, a pequena empresa descobriu que a vida no vilarejo não era tão fácil quanto parecia. Não foi fácil se acostumar com o silêncio. Não, é claro, o vilarejo tinha seus próprios ruídos, mas não era nada comparado aos ruídos da cidade. E à noite? À noite, você podia ouvir os grilos e os rouxinóis. Bem, de qualquer forma, Tony disse que deviam ser rouxinóis. E ele não conseguiu identificar nenhum outro pássaro canouro. Deixe-me experimentar um pouco, Maria pediu timidamente um dia, quando Tony trouxe um pote de leite quente e fumegante da avó de Selena. Você não tem medo? O menino sorriu, enchendo a jarra. Maria balançou a cabeça, colocou as 2 mãos em volta da caneca e tomou um gole, fechando os olhos. Ela ficou parada por 1 minuto com os olhos fechados, depois lambeu os lábios e sorriu. Delicioso! Disse ele. Sam teve de colocar Mars em uma coleira porque o cachorro estava sempre tentando escapar para a vastidão do campo. Mars, é claro, não estava feliz com a restrição de seus direitos e expressava seu descontentamento fazendo barulhos de reclamação. Um dia, Sam, mais uma vez indo buscar suprimentos para a vovó Selena, tornou-se testemunha acidental de sua conversa com um vizinho. Em quem você pode confiar, Ana? Oh, o que está acontecendo? Selena estava indignada. Não me diga. A vizinha molhou suas mãos. John colecionou esses livros a vida toda. Acho que os ladrões não tinham coração. Os ouvidos de Sam se aguçaram ao ouvir o primeiro e o último nome. Algo sobre eles, juntamente com a menção dos livros, parecia vagamente familiar. Ladrões? Há algum crime aqui? Perguntou ele. É claro que há, suspirou Ana. Afinal de contas, não vivemos em Marte. Parece tranquilo aqui, mas as coisas acontecem. E os livros de John Semeniche foram roubados há quase 1 ano. E não se sabe ao certo quem os roubou. John era nosso professor, ele ensinava matemática. E também história, explicou Selena. Agora ele está aposentado. Ele é um colecionador apaixonado de livros antigos, sabe? E agora? Alguém tem a coragem de machucar um homem velho. É horrível, Sam murmurou, esperando desesperadamente que suas bochechas e orelhas não ficassem vermelhas, porque ele parecia saber exatamente quem havia roubado os pertences de John. Ele esperou que Selena lhe desse as compras de que precisava, pagou a ela e correu para casa, quase correndo para pegar o leite que temia derramar. Meus pais roubaram os livros, disse Sam assim que entrou no corredor e contou aos amigos. O que vamos fazer? Perguntou Tony. Temos de devolver os livros. Disse Maria com firmeza. Isso é o óbvio, pensou Sam, mas como fazemos isso? É muito simples, disse Tony. Deixá-los durante a noite, junto com um bilhete no qual escreveremos um sincero pedido de desculpas. Mas eles poderiam nos encontrar por nossas impressões digitais. Ninguém virá nos procurar. Por que o velho faria isso? Disse Maria. Porque eles roubaram seus livros. Respondeu Tony. Então ele disse para voltarmos.
Maria estava confusa com o fluxo de pensamentos de seu interlocutor. E de qualquer forma, disse Tony, animado. Acho que é melhor irmos vê-lo e lhe entregar os livros pessoalmente, sugeriu Sam. E todos olharam para ele como se fosse louco. O quê? Vamos explicar a situação como ela é. Afinal de contas, não sou pessoalmente responsável pelas ações de meus pais. E vocês não têm nada a ver com isso. Vocês são apenas meus amigos. Ok, talvez essa seja realmente a saída mais razoável, concordou Maria depois de pensar um pouco. Eu aceito, Tony deu uma piscadela. Mas, em todo caso, lembre-se de que tenho um passaporte e posso fugir para o México. Por que o México? Maria franziu a testa. Porque parece que eles não extraditam criminosos de lá, respondeu Tony com uma expressão séria no rosto. O que faz você pensar isso? A garota levantou uma sobrancelha. Já ouvi isso em alguns filmes de ação. Você assiste a muita bobagem. Bufou Maria. Eu nem leio ficção. Por que eu deveria ler a ficção de outras pessoas quando posso ler algo sobre autodesenvolvimento? Vamos sair hoje à noite? Interrompeu Sam. Acho que quanto mais cedo acabarmos com isso, melhor, e todos concordaram. Sam voltou para a casa da vovó Paula e, sob o pretexto de que queria aprender algo importante com o colecionador de antiquários, porque seus pais, ao que parecia, também valorizavam livros raros, ele pediu o endereço de John. Descobriu-se que ele não morava nessa cidade, mas em um vilarejo vizinho, que também tinha um nome muito marcante. Onde estão os outros texugos, os laterais, por exemplo? Perguntou Tony com curiosidade, mas ninguém lhe respondeu. Eles foram em grupo, incluindo Mars. Descobriu-se que o cachorro odiava não apenas ser amarrado, mas também ser deixado sozinho quando eles saíram pela última vez, foram nadar no rio e, quando voltaram, receberam um sermão furioso dos vizinhos porque o animal uivava tanto que eles sentiram pena dele. E isso atrapalhava o sono dos idosos e das crianças durante o dia. Boa tarde, disse Sam alegremente, quando a porta se abriu e um homem idoso com uma barba branca e elegante e olhos azuis penetrantes sob sobrancelhas espessas surgiu de trás dela. Devemos ver John. Semyonovich, eles o corrigiram. Sobre qual assunto, posso saber? Você quer aulas particulares antes de ir para a universidade? Não, eu já estou no último ano, Sam sorriu. Ela também acenou com a cabeça para Maria. E ele vai morar em um instituto especializado, ela concluiu sobre Tony. Mas isso não significa que ele seja pior ou mais estúpido. Em tom de brincadeira ou de verdade, ela defendeu seu valor humano. Veja, eu sou filho de Walker. Eu soube do acidente, John assentiu. Sinto muito por sua perda. Sabe, é difícil explicar, mas... Sam inspirou mais ar, fortalecendo-se. Vim devolver seus livros. Eles foram roubados de sua biblioteca e John se enrijeceu, congelado, como se não acreditasse na realidade das palavras do jovem. Então, seu olhar mudou de questionador para surpreso e, finalmente, ele se aqueceu. Entrem, por favor. John abriu a porta e a pequena companhia entrou no pátio. Não se assuste, disse John, quando o rosto de um cachorro, quase tão grande quanto a cabeça de um urso, emergiu do canil, seguido por um corpo de cachorro igualmente impressionante. É a Fifi e ela é completamente inofensiva. É só que ela parece interessada em seu. Qual é o nome dessa criatura maravilhosa? Perguntou John, inclinando-se para Mars e acariciando sua cabeça com ousadia. Enquanto ele dizia o nome do Spaniel, Sam observava com interesse enquanto Mars guinchava e soltava a coleira, claramente ansioso para conhecer Fifi, que abanava o rabo. Não o decepcionem, John balançou o dedo para os convidados. Ela está passando por um período, se me perdoam os detalhes fisiológicos, em que está no processo de se tornar mãe. Você está pensando em ter um cachorrinho? Talvez alguém que você conheça queira ter um? Não. Disse Sam, e por algum motivo ele corou. Eu também não quero ser o dono de uma matilha, sorriu John. Então vamos todos entrar, sem excluir o gentil Mars. Eu moro sozinho,
Como vocês podem ver, disse John ao entrarem na casa. Lá dentro era simples, mas muito limpa e até aconchegante. Havia vasos de flores nas janelas. Sobre a mesa havia um samovar de verdade. Eu estava prestes a tomar chá, disse John. Então, jovens, venham para a mesa, por favor. E não estamos de mãos vazias. Tony deu um passo à frente. Aqui, vamos tomar chá com isso, disse ele, estendendo uma caixa de chocolates para John. Ele havia escolhido o mais caro e ornamentado de todos os que eram vendidos na loja do vilarejo. No início, eles apenas tomaram uma xícara de chá, provaram os doces e conversaram sobre assuntos gerais da vida cotidiana do vilarejo. Depois, sem pressa e com evidente prazer, Juan examinou todos os livros que lhe foram devolvidos. Ele acariciou suas lombadas e páginas, balançou a cabeça e soltou uma risada suave. Muito obrigado. Você é um jovem muito simpático. Estou me sentindo muito desconfortável. Nem mais uma palavra, exclamou John. A culpa foi minha. Sabe, seu pai veio me ver uma vez. Ele estava procurando ajuda em um assunto delicado. E suponho que você saiba do que se trata, já que ouviu falar dos livros desaparecidos? Sim, Sam assentiu. Meus pais procuraram. Eles acreditavam em todos aqueles mitos. Eu não acreditei na oferta deles para encontrar os Kelpies. John sorriu pesarosamente. E devo dizer que ainda me sinto envergonhado por minha insensibilidade. Eu deveria ter percebido o quanto era importante para ele ter acesso a esses livros como historiador. Eu literalmente me desentendi com seu pai. E peço sinceras desculpas por isso. Eu o chamei de tolo ingênuo e disse que seu plano era uma vergonha para a profissão de historiador. Sim. Como eu estava errado. Você diz isso. Você diz que estava errado, mas por quê? Perguntou Maria. Você acredita em Kelpies agora? Não, querida criança, sorriu John. Mas por que eu deveria ter emprestado os livros? Seu pai era um bom homem, Sam. Ele os teria devolvido. Na verdade, eu mesmo o levei ao crime. Veja bem, ele não queria compartilhar os livros porque, veja bem, isso feria meu orgulho profissional. E ele foi forçado a fazer isso quando fui à cidade. Ele tinha um filho morando lá, estava visitando. Ele me perguntou se eu acreditava em Kelpies? John serviu a todos outra xícara de chá do samovar. Infelizmente, não. Acreditar em tais milagres pode alegrar um pouco a vida cotidiana. Mas acredito que quase todas as lendas têm alguma verdade nelas, no sentido de que quase sempre as histórias e lendas, assim como muitos contos de fadas, têm suas raízes em algo real, mesmo que apareçam para as pessoas de uma forma muito modificada e distorcida. Ele e John conversaram mais um pouco sobre tudo e depois todos voltaram. Eles passaram mais alguns dias na aldeia descansando. Ei, jovens! O vovô Billy ficou do lado de fora da cerca e acenou com a mão, chamando a atenção de quem entrava no pátio. O velho parecia preocupado. Vocês viram nosso tratorista? Não, não viu, disse Tony. O que aconteceu? Perguntou ele. Ele desapareceu. Como assim, ele sumiu? Perguntou Maria. A moça estava segurando uma vassoura nas mãos, com a qual estava ocupada, ainda que desde a última hora, tirando teias de aranha de debaixo das janelas da casa. Como eu poderia saber? Billy acenou com as mãos. Ele tinha que ir trabalhar hoje, você sabe, e ontem ele saiu com seu trator para a floresta, então ele desapareceu. Ele seguiu seu caminho. E lá? Bem, ele deve ter virado em algum lugar. Como? Tony ficou surpreso. Se um trator for para qualquer lugar na floresta, você não vai notar? Ele deixaria um rastro como o de um elefante. Harvey consegue atravessar um campo de centeio sem furar, ele é um bom menino, disse o vovô Billy com um polegar para cima. Como eu vou saber? Talvez o lenhador tenha lhe ensinado como cobrir seus rastros e confundi-los. Não dê ouvidos a ele, disse uma mulher de 40 e poucos anos que se aproximou da cerca. Achamos que Harvey deixou seu trator em algum lugar perto da floresta, mas ainda não o localizarmos.
Ele acabou de dizer que tinha algo importante para fazer na floresta. Portanto, ele provavelmente não tem outro lugar para estar. Se não conseguirmos encontrá-lo hoje à noite, chamaremos uma equipe de resgate. Então, como ele desapareceu ontem, é hora de chamar as equipes de resgate, disse Maria. Não há como saber o que pode ter acontecido com ele na floresta. Pessoal, ela se virou para seus vizinhos na parada de descanso na cidade. Vamos ajudá-los? Bem, poderíamos, Sam assentiu, mas ele não achava que fosse uma boa ideia. Em primeiro lugar, porque ele temia seriamente que eles pudessem se perder, e então 4 pessoas teriam que ser resgatadas da floresta densa. A menos, é claro, que essa garota da cidade, Maria, que estava acostumada a choramingar a cada oportunidade, atraísse lobos, que a comeriam. E, em segundo lugar, embora ele percebesse que era extremamente cínico, Sam não entendia por que eles deveriam procurar o tratorista desaparecido, que era essencialmente um estranho para eles. Especialmente porque havia outra pessoa para fazer isso, os aldeões estavam se reunindo e a equipe de resgate logo estaria envolvida. Mesmo assim, Sam apoiou Maria e Tony em seu acordo. Vamos dar a Mars algumas das coisas desse homem para que ele possa farejar e encontrar, sugeriu Tony. O Mars não parece ser um ex-cão de busca, contestou Sam. Parece mais um antigo cão de sofá. Sem treinamento especial, os cães não podem fazer isso. Que pena, disse Tony desapontado. Então vou fazer minha mala rapidamente e vamos embora. Eles partiram em meia hora. O vovô Billy disse que os aldeões haviam decidido entrar na floresta pelos arredores, então a pequena companhia, pensando que havia pessoas suficientes naquela direção sem eles, decidiu entrar na floresta pela margem do rio. O sol estava alto no céu e os amigos acharam que poderiam facilmente cumprir seu dever, por assim dizer, de procurar seu vizinho desaparecido em algumas horas e depois voltar para casa. Eles almoçariam e continuariam com seus afazeres. Adorável! Exclamou Tony mais uma vez. Oh, como fico elegante vestido assim! Era difícil não concordar com ele, que havia se vestido com roupas leves, mas que cobriam o máximo possível de seu corpo, e até mesmo seu boné tinha uma rede especial para proteger sua cabeça e pescoço de picadas de insetos. Sam vestiu roupas mais leves e agora estava sofrendo com picadas. E Mary tinha ido de bermuda e agora reclamava da injustiça do universo. Ela poderia ter voltado atrás, ficado em casa. Não! Declarou a garota com teimosia e, mais uma vez, com um gemido silencioso, ela deu um tapa na perna, derrubando um mosquito. Tenho um creme refrescante para sua pele, vou passar depois. Não vai adiantar nada, disse Tony em um tom de pregação. Eu disse para você pegar o meu. É repelente de insetos. É um cheiro ruim. Quem vai sentir seu cheiro na floresta, depois de mais meia hora, quando seus pés coçavam insuportavelmente? Maria concordou em usar o remédio especial. Os amigos caminharam pela floresta, gritando bem alto que o tratorista havia desaparecido. A princípio, acharam que estavam ouvindo as vozes de outras pessoas que estavam procurando, mas depois decidiram que estavam captando seus próprios ecos. Os amigos esperavam não se afastar muito da borda da floresta. Quem conhece os 10 sinais de que você está perdido? Perguntou Tony depois de um tempo. Eu não conheço. Quais são eles? Perguntou Sam. Parando e se encostando em uma árvore, ele tirou uma garrafa de água de sua mochila e tomou um gole ávido. Eles devem existir, mas mesmo sem eles, é claro que estamos perdidos. Disse Tony. Sim, desculpe, isso não foi engraçado. Nem um pouco. Franziu a testa Maria e olhou em volta ansiosamente. Não podemos estar perdidos. Por que não? Perguntou Sam. Porque sempre ficamos perto da borda da floresta. E até mesmo o campo era visível por entre as árvores, e respondeu ela sem muita confiança. Agora é tudo floresta, suspirou Tony, e esta é a 4ª vez que voltamos a esse toco de cogumelo. Então, há exatamente 2 fatos. Estamos perdidos. Estamos andando em círculos. Por alguns minutos, todos ficaram em silêncio. Sam agarrou Maria pelo braço. Aonde você está indo?
Ele perguntou à garota, que estava respirando estranhamente, muito alto e com frequência, e seus olhos estavam se movendo de um lado para o outro. Me solte. Não posso ficar aqui. Não posso ficar aqui. Ela está entrando em pânico, disse Tony com conhecimento de causa. Você teria que dar um tapa ou beliscá-la com mais força para que ela acordasse. Ignorando um conselho tão duro, Sam simplesmente sacudiu Maria gentilmente pelos ombros e ordenou que ela o olhasse nos olhos. Nós vamos sair daqui. Vá com calma. Não estamos no inverno e isso significa que não vamos congelar. Temos comida e água conosco. Meia garrafa de água por nariz, no máximo, e temos Marte para beber, rosnou Tony, mas Sam lhe lançou um olhar assustado e continuou calmamente. Há muito mais aldeões andando por essa floresta. Em breve, as equipes de resgate também estarão aqui. Então vai dar tudo certo. Você está me entendendo? Está me ouvindo? Sim, respondeu Maria, finalmente se acalmando um pouco. Enquanto isso, o sol estava começando a se pôr atrás das copas das árvores. Tony, elogiando a si mesmo por sua previsão, deu a Mars alguns punhados de ração seca para cães que ele havia trazido e despejou o restante da água em uma tigela. Em seguida, sugeriu que fizéssemos uma pausa. Podemos ver o lado positivo, disse Sam com um sorriso inseguro, tentando animá-la. Estamos em uma verdadeira aventura. Acho que isso nunca aconteceu com você, não é? Felizmente, eu tinha uma vida normal. Maria fungou e se sentou no tronco de uma árvore caída. Dormimos no chão nu. Está cheio de coníferas, explicou Sam. Você poderia fazer uma boa cama se separasse um pouco do mato. As noites de verão são quentes. E vamos fazer uma fogueira, disse Tony com entusiasmo. Vamos contar histórias de terror. Vocês podem calar a boca, por favor, gritou Maria, que começou a chorar. Sam balançou a cabeça em sinal de reprovação e pediu a Tony que fosse mais delicado. Ele apertou as mãos dela, mas logo se distraiu com a tarefa urgente de fazer uma fogueira e buscar o já mencionado lapnik. Logo escureceu e todos se aproximaram da fogueira, cuja luz âmbar quente os tranquilizou e os fez se sentirem seguros. Não há lobos por aqui? Perguntou Maria. Não. Eles foram exterminados há mais de 70 anos, disse Sam. Me desculpe. Eu deveria ter insistido para não irmos a lugar algum. Não é um feriado no campo, é um desastre. Está tudo bem, nós vamos superar isso, sorriu Tony. Logo todos, e até mesmo Mars, que estava acordado há 24 horas, começaram a cochilar e mais assim que se deitaram sobre a serapilheira, assim que fecharam os olhos e relaxaram. Os três se deram conta de sons estranhos vindos das profundezas da floresta. Marte também acordou e apurou os ouvidos com cautela. O que é isso? Perguntou Mary. E então, de repente, ela se aproximou de Tony, como se a presença dele pudesse protegê-la. Parece uma pedra sendo atingida, sugeriu Sam com cautela. Ele virou a cabeça, mas não conseguiu descobrir exatamente de onde o som estava vindo. Talvez o alce esteja moendo os chifres, disse Tony. O que? Acrescentou ele em resposta aos olhares de seus amigos. Bem, ou um lince se coçando. Teremos que dar uma olhada. Sam se levantou resolutamente de seu assento e pegou sua lanterna, recolhendo sua mochila do chão, porque ela continha tudo o que ele havia carregado nessa caminhada inesperadamente longa e ele não sabia o que poderia ser útil no final. Eu não vou a lugar nenhum, gritou Maria, olhando ansiosamente para a fogueira. Se ao menos tivéssemos uma tocha conosco. Não sei como fazer uma tocha, disse Sam. Nós temos tochas. Nós três. É apenas uma floresta sem lobos. Devemos verificar o que há lá fora? E se alguém estiver com problemas e estiver tentando chamar a atenção? Ou estamos sendo atraídos para a floresta por um lenhador para nos matar em um pântano, acrescentou Tony, mas ao ver os rostos de seus amigos mudarem, o de Sam ficou reprovador e o de Maria ficou branco. Ele se desculpou apressadamente. Andar pela floresta à noite, quando toda a iluminação era uma lanterna fraca e não turística e os raios da lua através dos galhos densos, não era tarefa fácil.
Mas não quebramos as pernas, não caímos nos arbustos de espinheiro e somente uma vez o Tony voou para o matagal de urtigas, xingando. E então, de repente, todos entraram na clareira. Parecia que algum gigante de conto de fadas havia acabado de cortar uma parte da floresta com uma foice, deixando uma área imaculadamente arredondada, sobre a qual havia uma montanha de pedras, verdes, mas não por ser uma rocha estranha, mas porque estavam todas cobertas de musgo. Cuidado, o Tony me avisou, está sentindo o barulho sob seus pés? Isso significa que estamos entrando no pântano por este lado da floresta. Bem, aqui está começando lentamente, ao que parece, e em algum lugar mais adiante já é um pântano de verdade. Vamos nos mover para cá, está vendo? Esta parte da clareira está seca. É por isso que as pedras estão em pé e não embaixo da terra. O som parou, disse Sam, balançando a lanterna para frente e para trás. Ei, tem alguém vivo? Já imaginou se a resposta for ou não? Brincou Tony, com ar sombrio. Que pergunta esquisita. Ah, cala a boca. Maria estava à beira das lágrimas. Em minha vida, não mais na natureza. Odeio a floresta, os espinhos, os insetos, os galhos. Quero ir para a cidade. Silêncio! Gritou Sam para seus amigos. Vocês estão ouvindo isso? Eles ouviram e, de fato, captaram algum som, como se um rato de Salem estivesse fazendo barulho em algum lugar próximo. Há pessoas aqui, o trio inteiro arfou ao ouvir uma voz humana. Ela soava estranhamente rouca, como se viesse debaixo da terra. Onde você está? Perguntou Sam, dando um passo cauteloso para frente, iluminando a lanterna sob seus pés. Lá embaixo, e relatou a voz com tristeza. Acho que quebrei minha perna. Quem é você? Perguntou Sam. Sou Harvey, respondeu a voz. E você é? Pessoas da cidade, não são? Eles são nós. Tony gritou e correu para a frente também. Em seu pânico, ele inadvertidamente pegou a lanterna que havia tirado de Maria, a tecnologia estava piscando e o cara estava tentando consertá-la de alguma forma. A garota, que havia ficado sem luz, gritou e correu atrás dele. Então. Acho que encontrei. Disse Sam, parando onde as rochas começavam. Parecia familiar. E depois de um momento, Sam percebeu que era como Stonehenge, exceto pelo fato de que as pedras eram menores e mais espaçadas, de modo que quase não havia espaço entre elas. Sam se moveu com muito cuidado, mas seu pé quase escorregou para dentro do buraco negro, onde também havia pedras no chão, mas uma delas, plana, havia sido empurrada para um lado. Perto dali havia uma enorme haste de metal, quase tão grossa quanto sua mão. O feixe da lanterna deslizou para baixo e captou um rosto familiar, refletindo uma paleta confusa de emoções. Era de fato Harvey. Acontece que ele havia descido por uma corda, mas não a havia amarrado com segurança suficiente em uma das rochas, de modo que ela se rasgou sob seu peso e Harvey caiu. Com uma perna machucada e sem saída. A corda, junto com sua mochila, foi encontrada nas proximidades. Mas por que você veio para cá? Perguntou Maria. A aldeia inteira está procurando por você. Você sabia disso? É uma longa história, respondeu o tratorista. Acho que temos tempo suficiente para ouvi-la, disse Sam, pensando em como tirar a dor do homem das cavernas da mochila. Harvey tinha outra corda na mochila, aparentemente uma sobressalente, mas ela parecia muito fina, pouco confiável. Mas, pensando, Sam decidiu que, se ele a torcesse ao meio, talvez ela aguentasse, e, ao fazer isso, Harvey falou. Ele disse que estava procurando algo aqui. O que você estava procurando? Perguntou Maria, que podia jurar que Harvey não estava dizendo a verdade. Gente! Parece que ele estava procurando a mesma coisa que seus pais estavam procurando. Eu sei. Ele acenou com a mão quando 2 pares de olhos se voltaram para ele. Não é legal ficar mexendo nas coisas dos outros, mas, e ele ergueu a mão que segurava um livro semelhante aos que estavam no porão dos pais de Sam, com um mapa antigo escondido entre as páginas do livro. Harvey tinha isso em sua mochila, disse Tony.
Você também ficou um pouco louco procurando o cavalo d'água. Tony se virou para Harvey. Não, ele respondeu com um suspiro. Eu estava procurando ouro. Tenho um empréstimo no banco. Meu filho, minha esposa está me dando um tempo difícil. E eu não roubei esses livros, a propósito. Eu só. Bem, eu os peguei emprestado. Em outras palavras, se você seguir a letra da lei, então você pegou sem pedir e, na verdade, ainda está roubando, resumiu Maria. Desculpe. Harvey se esticou lamentavelmente. Quando tudo isso aconteceu com seus pais, eu vim para o velório e aqui. Eu levei isso comigo. Sim, eu sei que fui um idiota, mas você não vai me deixar aqui por causa disso, vai? Tire-me daqui, por favor, me salve. É claro que não vamos deixá-lo, disse Sam, e puxou a corda. Segure firme. Agora vamos nos levantar um pouco, nós três vamos puxar, e depois você vai segurar minha mão, entendeu? Harvey entendeu. E logo, com o esforço conjunto, os quatro estavam ofegantes sob a carga, mas o puxaram para fora. O tratorista se esticou no chão e tentou respirar por alguns minutos. Em seguida, ele se levantou e imediatamente gemeu, mas doeu quando pisou. Então você estava procurando o ouro. O que o fez pensar que estava aqui? Perguntou Tony. Suspirando, Tony olhou para seus amigos e finalmente falou. Descobriu-se que o pai de Sam não só havia lhe pedido ajuda, como também queria mover aquelas pedras na floresta, mas também havia compartilhado o conteúdo das lendas. Harvey não acreditava no cavalo d'água, no entanto. Mas decidiu que essa história poderia de fato estar relacionada ao ouro enterrado e que o cavalo d'água havia sido inventado pelo povo para afugentar os caçadores de riquezas. Assim, Harvey decidiu que não podemos esperar mais, temos de pegar o ouro nós mesmos, antes que as pessoas da cidade também tenham estudado os livros e saído à procura dele. Há alguma coisa lá embaixo? Perguntou Sam. Não, Harvey balançou a cabeça. Apenas algumas ferramentas velhas. Tony se aproximou das rochas, deitou-se de barriga para baixo e apontou a lanterna para dentro. O buraco, ou melhor, poço, escondido há anos sob a rocha, era pequeno e perfeitamente visível. Chão de terra e paredes com raízes de árvores crescendo através delas? Um pouco de ferro velho no chão e fragmentos de argila. Talvez, sugeriu Tony. Havia algum tipo de cemitério ou templo antigo. Não sei. Descobriremos mais tarde, disse Sam. Temos que sair daqui. Por nossa conta, acrescentou ele, sombriamente. Por que os telefones celulares não funcionam neste matagal? Para que lado vamos? Perguntou Tony. Por ali, disse Sam com confiança. Foi por ali que viemos. Já está quase amanhecendo, de fato, acho que logo sairemos da floresta. Mas, na prática, descobriu-se que na floresta, ao que parecia, era apenas mais. Onde estão as equipes de resgate? Mary reclamou mal-humorada, estou cansada, apenas um Marte, ao que parece, estava se sentindo muito bem e trotou rapidamente ao lado dela. E então? O cachorro ficou desconfiado e puxou todos para um lado. Sam olhou para onde o animal estava indo e quase deu um grito de alegria quando viu uma abertura nas árvores à frente, o que só podia significar uma coisa: eles finalmente estavam fora da floresta, e, de fato, logo a floresta ficou mais fina, e a pequena companhia se viu em um prado que se estendia até onde a vista alcançava. Ainda havia algumas árvores, mas no geral parecia um bosque, não uma floresta. Mas o que mais os impressionou foi o lago, que brilhava com fagulhas fantasmagóricas à luz da lua e do céu, que estava começando a clarear. Há algum lago perto da vila? Perguntou Tony. Ah, respondeu Harvey. Eles são chamados de Witches Lakes. Então os peixes estão mordendo aqui. Por que eles se chamam Witches Lakes? Perguntou Tony. É o que dizem, baixou a voz do tratorista. Eles são amaldiçoados. Eles só podem vir aqui durante o dia. Que bobagem! Exclamou Maria, para quem, assim que saíram da floresta, seu ceticismo e intolerância habituais em relação a qualquer pessoa supersticiosa voltaram. Quer dizer que é.
Essa coisa vive aqui. Qual é o nome dela? Maria deu alguns passos à frente e ficou na frente dele, com as mãos ao lado do corpo. Tudo bem, me escute com atenção. Assim que sairmos daqui, vou para casa. Já tive aventuras suficientes, certo? O vento soprou, os juncos farfalharam. Um pássaro gritou, longo e alto. Kelpie, disse Tony. O cavalo d'água é chamado de Kelpie. E ele está bem atrás de você agora. Mary abriu a boca para responder com uma farpa e uma chicotada no sujeito insuportável que ultimamente estava lhe causando uma tempestade de sentimentos contraditórios, mas nenhum som saiu. Pois neste momento um som veio de trás de suas costas. Era um relinchar pesado, grosso e volumoso de um cavalo. Mary se virou muito lentamente em direção ao lago e lá, na margem oposta, uma cabeça negra emergiu dos arbustos. Uma crina espessa e úmida cobria a cabeça e o pescoço do cavalo, com galhos e algo verde emaranhados na crina. Parecia que os olhos negros como ágata, que mal se distinguiam da cor de corvo da criatura, olhavam penetrantemente para a própria alma das pessoas reunidas na margem. Por alguns momentos, que pareceram uma eternidade, a criatura ficou apenas olhando para as pessoas, e então, mais latiu alto. Era como se o cãozinho tivesse despertado repentinamente a memória genética de seus ancestrais, pois os representantes dessa raça foram originalmente criados como cães de caça. Ele se agachou de barriga para baixo e choramingou, rosnando a cada oportunidade, avançou. Dos arbustos mais próximos voaram vários patos, evidentemente assustados com um inimigo tão formidável. A criatura misteriosa, um cavalo preto, ficou imóvel e examinou o cão que se aproximava, mas que ainda não havia se aventurado diretamente na água. A criatura bufou novamente, rugiu alto, estridente e ameaçadoramente, e correu para a frente, chutando a água do lago com suas patas poderosas, levantando uma nuvem de spray. As pessoas na margem gritaram como se tivessem recebido uma ordem para fazer isso e fugiram. Mas, percebendo que tinha ido longe demais com sua reclamação, também fugiu. Kelpie! Gritou Tony, corra por suas vidas. O motorista do trator estava correndo rápido, apesar de sua perna dolorida, e já estava atrás das árvores. Sam também correu, mas... Atrás dele, Maria gritou. Ele se virou e a garota tropeçou e caiu. E o cavalo d'água já estava pairando sobre ela. Jatos de água escorriam de sua magnífica pele de água, crina e cauda, a água refletindo o sol nascente, criando a ilusão de que o cavalo estava brilhando, como se estivesse polvilhado com pó de diamante. Pare! Exclamou Sam. Parem, eu disse, gritou ele com raiva para os homens antes que eles pudessem se perder de volta para a floresta. Mary. Mesh se aproximou da menina, que, deitada na grama, estava enrolada em uma bola, com a cabeça coberta e soluçando. É apenas um cavalo, Maria, o animal. Enquanto isso, finalmente havia saído do lago, que, provavelmente por ser um verão quente e o nível da água ter baixado, estava até o pescoço quando o cavalo o atravessou. O cavalo olhava para as pessoas com curiosidade, não era nem um pouco hostil e parecia muito interessado. É o animal de Smirnov! Exclamou Harvey, que havia retornado. Ah, sim, eu me lembro. Ele sempre foge do prado onde todo o gado pasta. Ele foge e fica vagando no meio do nada. Não tenha medo, disse o tratorista a Marie, que finalmente, com o incentivo de Sam, se levantou, molhada de orvalho, tremendo e ainda molhada. Ela é dócil. Mas ele pode morder. Não é um Kelpie, disse Tony, que também havia retornado, e havia decepção em sua voz. Então está tudo bem. Ele é uma beleza. Eu gostaria de ter um cavalo. Eu poderia montá-lo pelo mundo todo. É o que parece, disse Sam. Vamos voltar. Mas para onde ir? Não podemos nos perder agora, disse Harvey. Vamos contornar o lago por aqui e depois sair da encosta. Vamos lá. Os aldeões receberam o retorno do tratorista perdido com grande entusiasmo. Eles já tinham conseguido chamar os socorristas quando perceberam que não conseguiam encontrar o tratorista. Está tudo bem, Harvey se defendeu das perguntas dos moradores. Ele se perdeu um pouco. Bem, ele tinha bebido um pouco.
Então, decidi dar uma volta no trator. Sim, eu me lembro onde é. Por que você está fazendo tanto barulho? Ele não vai a lugar nenhum, é claro. Ninguém vai roubá-lo. Quem o roubaria perto da floresta, lebres ou o quê? Está tudo bem. Mas eu vou ao médico. Machuquei minha perna. Tony, Sam e Maria se entreolharam, pois estava claro que Harvey não estava planejando compartilhar a história do buraco sob as pedras na floresta com ninguém. Mas eles não entendiam por que ele havia guardado a história para si mesmo. Seria porque tinha vergonha de falar sobre ele, um caçador de tesouros fracassado que acreditava em contos cinzentos. Finalmente, todos foram para casa. E dormiram pelo resto do dia, pois estavam muito cansados. Os amigos acordaram apenas para comer alguns lanches e alimentar, mas, é claro. No dia seguinte, um corretor de imóveis da cidade chegou inesperadamente à cidade, um funcionário de uma imobiliária que veio dizer que, em princípio, a casa não poderia ser consertada, porque já havia um comprador para ela, que, na verdade, ele só precisava de um terreno e que derrubaria a casa de madeira e construiria uma de tijolos em seu lugar. Sam percebeu que, em princípio, essa era uma proposta normal e comercial e que, portanto, ele tinha menos preocupações, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma pontada desagradável no coração. Afinal de contas, a despedida da casa dos pais, dos avós, dos ancestrais distantes estava se tornando cada vez mais próxima, mais real e mais dura. Mas o garoto respondeu concordando. Eu mesmo ainda não sou jardineiro e vou para longe, mesmo que seja apenas para um fim de semana de férias, explicou sua decisão aos amigos. Então eu vendo inequivocamente. E o que fazer com tudo isso? Você não pode entrar em um conjunto e entregar o porão. Claro que não, Sam concordou. Alguns dias depois, ele visitou a casa de Harvey, que anunciou que sua perna estava quase completamente boa, apenas com uma pequena entorse. Harvey concordou em ajudá-lo a limpar o porão e logo apareceu com todas as ferramentas necessárias. A própria gaiola teve de ser serrada para ser levada para a lixeira. Sam decidiu guardar os cadeados de prata e ouro como uma lembrança de seus pais. Ele decidiu manter o diário de seu pai e alguns livros de sua biblioteca pessoal. O restante dos volumes foi fotografado e colocado à venda na internet. Mas eles decidiram doar mais alguns livros para a biblioteca local, ou seja, a biblioteca do vilarejo. E o que é isso? Perguntou Tony, quando viu Sam embrulhando alguns livros particularmente antigos em papel de embrulho e amarrando-os com uma bela fita, ambos comprados no dia anterior na loja local. Acho que deveríamos fazer um pouco de justiça e visitar uma pessoa, afinal de contas, sorriu Sam. A propósito. Você viu o Mars? Eu o chamei para almoçar e ele não está vindo. Ele parece estar correndo por aí, disse Tony. Ele não pode ficar amarrado o tempo todo, não é? Logo estávamos indo para a casa de John, no vilarejo seguinte. Novamente, não estávamos de mãos vazias, e dessa vez, levamos um bolo que, a propósito, para que não estragasse enquanto caminhávamos no calor, colocamos no refrigerador dentro da bolsa. John, felizmente, estava em casa. Ele ficou surpreso com os convidados, mas agradavelmente surpreso, e foi imediatamente ligar o samovar para o chá. Marty e Sam se maravilhou, quando de repente o rosto de Fifi apareceu do canil, seguido pelo spaniel. Ela estava prestes a levá-lo embora, disse John. Ela correu direto para minha garota. Aparentemente, eles estão apaixonados. Mas, se houver filhos, o arranjo deles estará em boas mãos, não se preocupe, eu assumirei o controle total. Finalmente, nos sentamos à mesa. John elogiou o bolo, ficou emocionado ao abrir o presente. Sabe, depois que seu pai veio me ver, eu mentalmente voltei àquela conversa mais de uma vez, disse ele pensativo. E depois do acidente de seus pais. De qualquer forma, decidi fazer uma pesquisa séria sobre o assunto. Só um momento. Com um gesto de advertência, o velho se levantou da mesa e foi para a sala ao lado, onde ficou mexendo em algo por um longo tempo. Aqui está, disse ele, quando voltou e colocou gentilmente sobre a mesa um livro de sua própria coleção. Parecia que se desmancharia ao menor toque, mas as páginas estavam muito bem preservadas. Vocês estão vendo? Perguntou John. Tony. Sam e Maria se debruçaram sobre a página,
mas não conseguiram entender nada. Parece algum tipo de quebra-cabeça, sugeriu Tony. Você é inteligente, John olhou para ele por trás de seus óculos. Você não gostaria de estudar história? Não, obrigado, sorriu Tony. Só há duas coisas que eu gosto em história, em livros de aventura e filmes. Bem, dê uma olhada nisso de novo, é muito interessante. John se voltou para seus convidados e finalmente se explicou. Ele também abriu um dos livros que Sam lhe dera e disse que as informações nele contidas pareciam confirmar a veracidade de alguns fatos no livro que havia pertencido ao próprio John, e que ele havia duvidado da exatidão das informações nele contidas até agora, e descobriu-se que a página na verdade representava um quebra-cabeça, e o livro em si foi escrito em meados do século XIX. E falava sobre essas lendas locais com kelpies e ouro. No entanto, esse trabalho científico não foi amplamente divulgado porque seu autor rejeitou a versão de que em algum lugar nessas regiões poderiam estar enterrados tesouros incalculáveis. Ele acreditava que estávamos falando de algum monumento pagão antigo, dedicado a alguma divindade pagã. Ele acreditava que, no final, você pode encontrar antiguidades, objetos de valor inestimável pertencentes a museus, mas não pilhas banais de moedas de ouro. Acredita-se que poderia ser um templo subterrâneo. E que poderia ter esconderijos, que estavam literalmente próximos, talvez em nossa própria floresta. E, teoricamente, depois de analisar esse enigma, já estabelecia as coordenadas aproximadas do esconderijo. E naquele livro que você me deu, é uma coincidência maravilhosa ter encontrado a confirmação disso. Na verdade, disse Sam, olhando para Tony e Maria. Achamos que sabemos do que estão falando. Acho que encontramos um. Tony acrescentou animado, balançando a mão com tanta força que quase derrubou uma xícara. John olhou para eles incrédulo. O pequeno grupo tinha que contar toda a verdade sobre a aventura da noite. John ouviu atentamente, balançando a cabeça e acariciando a barba, e na parte em que eles encontraram os kelpies, ele riu alto. Bem, jovens, ele balançou a cabeça, acho que preciso ver tudo com meus próprios olhos. E agora? Não. Protestou Maria, nós vamos nos perder de novo. De jeito nenhum, sorriu John. Eu conheço essa floresta por dentro e por fora, eu cresci aqui. E também conheço o lugar de que você me falou. Nós costumávamos brincar lá quando éramos crianças. Mas quem poderia imaginar que debaixo de uma dessas pedras poderia haver um segredo tão grande? Acontece que minhas suposições estavam absolutamente corretas. Vamos lá, vamos descobrir hoje à noite. Não vamos mais levar Marte conosco, disse Tony. E se desta vez ele sair da coleira e se perder na floresta? Podemos deixar seu cachorro aqui, sugeriu John. Ele e Fifi se dão bem, e confiantes de que John não se perderia e de que estariam de volta antes do pôr do sol, eles partiram. Dessa vez, Maria havia aplicado inseticida em abundância. A clareira com as pedras parecia menos mística à luz do dia, e as próprias pedras pareciam menores. Por favor, tenha cuidado, pediu Sam, notando o vigor com que John pretendia descer. Oh, meu jovem! Eu passava todo o meu tempo livre acampando quando tinha a sua idade, e você sabe, esse tipo de experiência não se esquece, respondeu John alegremente. E então, para o espanto dos presentes, ele habilmente fixou a corda no tronco da árvore mais próxima do círculo de pedras, puxou-a para baixo, depois mandou a bolsa para baixo com algumas ferramentas, e finalmente, desceu sozinho. Durante algum tempo, houve apenas um rangido vindo de baixo. É inacreditável! Gritou John, você tem que ver isso. Eu não vou subir, disse Maria com firmeza. E, além disso, se vocês três ficarem presos lá embaixo, alguém terá que ir buscar ajuda. Sam e Tony a chamaram de covarde, acenaram em despedida e desceram ansiosos, esperando que John tivesse descoberto algo extraordinário. E eles não estavam errados. John havia removido parte da terra de uma das paredes do poço e, atrás dela, havia algo parecido com uma porta. Ela havia sido construída, é claro, há muito tempo. Era feita de um estranho entrelaçamento de pedaços de madeira e metal e, naturalmente, com o passar do tempo, os primeiros haviam se deteriorado e os últimos praticamente se desfaziam ao menor toque. Assim,
Quando John empurrou a porta, ela não apenas se abriu, mas também desmoronou. Atrás da porta havia um corredor baixo que parecia virar de lado depois de 20 passos. Não vamos ficar presos aqui? Perguntou Sam, apreensivo. Não deveríamos, respondeu John. Está vendo as pedras no chão aqui? Parece que eles as usaram para reforçar o corredor? Eles o construíram para durar. Vamos lá, a luz da lanterna se perdeu em algum lugar à frente. Eles passaram por um canto, outro. Sam calculou que, a julgar pelo comprimento do corredor, essa estranha construção subterrânea ia muito além da clareira. As raízes das árvores que perfuravam o telhado em alguns lugares também falavam dele. O cheiro era de mofo e terra. E quanto mais avançavam, mais desconfortável Sam se sentia, mais ele pensava que poderia haver um desmoronamento. De repente, outra curva levou a uma ampla passagem para o que poderia ser chamado de uma sala subterrânea inteira, com pelo menos 5 metros de largura e aproximadamente o mesmo comprimento. O teto era sustentado por colunas de pedra talhada grosseiramente, e Sam e Tony suspiraram de alegria quando viram que havia pilhas de cerâmica, tanto sem pintura quanto colorida. Elas estavam empilhadas, algumas inteiras, outras danificadas. Havia também alguns objetos de metal antigos e algumas moedas de prata brilhavam entre eles. No centro da sala havia uma estátua de pedra. Era possível perceber imediatamente que ela não era feita de pedra comum, mas de algo que os meninos, de acordo com seu conhecimento não tão completo, definiram como mármore preto. Essa estátua representava um cavalo ereto em suas patas traseiras. E que maravilha! Mesmo sob a luz fraca das lanternas, era possível distinguir as ondas da crina e da cauda, a expressão emocional do focinho. E a coisa mais incrível sobre essa escultura era que, além das patas traseiras, o cavalo tinha uma cauda de sereia, e as laterais e o peito foram habilmente esculpidos para imitar escamas. John explicou, de forma confusa e entusiasmada, que essa era prova direta de que mitos e lendas semelhantes podiam ser encontrados em diferentes partes do mundo e que, na verdade, nessas partes, há muito tempo, eles acreditavam no mesmo tipo de cavalo d'água mencionado nos contos da Escócia. Bem, jovens, disse John com um suspiro. Parabéns, agora somos os descobridores de algo incrível. Bem, o que é? Vocês encontraram uma montanha de fragmentos? Perguntou Mary com ceticismo e até mesmo com uma ponta de escárnio enquanto subiam as escadas. Você não vai acreditar quando vir, disse Tony, entregando a Maria um smartphone com uma foto dos achados subterrâneos. John insistiu para que, ao voltarem para a vila, seus companheiros não falassem nada para ninguém, pois ele temia seriamente que uma multidão de curiosos, ou até mesmo aqueles que queriam comer antiguidades, impedisse a exploração normal do local e a preservação de todos os achados. E foi somente mais tarde, quando os verdadeiros historiadores e arqueólogos chegaram, que tudo e todos se tornaram conhecidos. E por que você não disse nada? Harvey estava indignado. Você poderia ter me contado. Na verdade, foi graças a mim que todas essas coisas boas foram encontradas. Bem, há um livro sobre isso, disse Sam. Então eu não tive nada a ver com isso? O motorista do trator apertou os olhos. Oh, gente da cidade! Não se sinta mal, cara. Tony lhe deu um tapinha no ombro. John disse que vai escrever um livro sobre todas essas descobertas e dedicar algumas páginas às suas aventuras. Uau, isso é ótimo! Harvey se animou de repente. Tony acrescentou com uma risada, como um exemplo do que você pode se meter se perseguir o ouro das lendas, e o tratorista ficou em silêncio novamente. Tudo bem, deixe-o escrever a verdade como ela é. Depois de pensar um pouco, ele acenou com a mão. Já acabei de me lembrar. Quando eu estava caminhando em direção à clareira, encontrei lobos. Uma matilha inteira deles. Tive que lutar contra eles. Deveríamos pedir ao John para escrever sobre isso também. Sam, Tony e Maria se entreolharam e, por alguma razão, pareceu-lhes que Harvey havia inventado imediatamente a história sobre os lobos e decidido mentir para que John pudesse retratá-lo no livro como um homem corajoso. Enquanto isso, o verão estava chegando ao fim. As férias no vilarejo, com todas as suas aventuras, haviam voado como um dia. Estava na hora de voltar para a cidade. Sam, embora se arrependesse, vendeu a casa.
E, do fundo de seu coração, desejou ao comprador, que era pai de uma grande família, uma vida feliz na casa. E Sam notou uma mudança no comportamento dos amigos entre Tony e Maria, embora parecessem ser completamente opostos, mas definitivamente havia algum tipo de relacionamento. Eles discutiam cada vez menos um com o outro, e até mesmo às vezes conversavam docemente sobre alguma coisa, mas se ele os pegasse fazendo isso, eles se separavam imediatamente, como se a atenção para suas próprias personalidades, descobertas juntas, os envergonhasse. E, de repente, foi decidido deixar Mars na aldeia, e Sam decidiu que, se o Spaniel estava apaixonado por Fifi, não havia por que interferir. Especialmente porque John não se importava de ter 2 cães morando com ele. Ele disse que cuidaria bem deles, os alimentaria bem e os levaria ao veterinário de tempos em tempos para cuidados preventivos. Foi um verão maravilhoso, disse Tony enquanto voltávamos de carro. Mas eu não vou mais para o campo, suspirou Maria. Eu também não irei no próximo ano, sorriu Tony. Mas eu quero ir para o México, para estudar cidades abandonadas. Você vem comigo? De jeito nenhum. Resmungou Maria. Você sabe como o México é perigoso, Sam estava dirigindo. Ele sorriu, por alguma razão ele achava que os dois formariam um ótimo casal. Quanto à sua vida pessoal, ele achava que um dia também conheceria uma garota maravilhosa com quem seria feliz.